a professora demitida, o livro esquecido e o milionário que não parou de procurar. O sol da manhã atravessava as janelas embaçadas da creche e pequeno raio de sol, projetando sombras longas sobre o carpete colorido e já gasto. 23 crianças sentavam-se em círculo, encantadas com a doce melodia que saia dos lábios de Lauren Carter Whitmore. As rodas do ônibus giram, giram, giram. Mãos pequeninas batiam palmas, risadinhas inocentes enchiam o ar. Tia Lauren, chamou Emma, de 4 anos, puxando a manga da professora, seus cabelos presos em mariachiquinhos balançando. Você pode ler de novo o livrinho das estrelas? Lauren tocou instintivamente no livro de capa gasta guardado no bolso de seu cardigan. O coração das estrelas. O título estava quase ilegível. A lombada, rachada de tantas leituras. Ela o levava consigo desde que podia se lembrar. Embora nunca soubesse exatamente o motivo. Depois do almoço, meu amor, prometeu, acariciando os fios dourados de Emma. Agora é hora de arrumar tudo para brincar lá fora. Do outro lado da sala, Mônica Riscaldwell, diretora da creche, observava tudo com os olhos semicerrados. Havia algo em Lauren que incomodava profundamente, algo que ela nunca admitiria em voz alta. As crianças amavam Lauren. Corriam para ela como se fosse o sol em um dia nublado. Mônica, com seus 45 anos e décadas dedicadas àquele lugar, mal conseguia um sorriso sincero das crianças. Ela levou a mão inconscientemente à barriga, um gesto automático. 3 abortos espontâneos. 2 fertilizações in vitro fracassadas. E um marido que a trocou por uma mulher mais jovem, que lhe deu gêmeos em menos de 1 ano. Enquanto isso, Lauren, jovem, solteira, sequer parecia perceber o dom que carregava. Um dom que Mônica desejou por toda a vida, mas que o destino negara a ela. Crianças, vamos formar a fila para o parquinho. Chamou Lauren com aquela voz suave, irresistível até para os mais travessos. Todos correram para a fila. Menos Marcos, o mais novo do grupo. Sozinho, lágrimas desciam pelo seu rosto. Ei, campeão. Lauren se ajoelhou ao lado dele, sua voz como um sussurro acolhedor. O que houve? Eu sinto falta da minha mamãe. O lábio inferior tremia. Lauren reconheceu aquele olhar, de quem estava perdido, com medo, sem pensar, envolveu o menino nos braços e começou a cantar uma canção que parecia brotar do fundo da sua alma, como uma memória distante. Sua mamãe volta depois do lanchinho, sussurrou. Até lá. Eu estou aqui com você. Tá bom. Murmurou o menino, se aconchegando. Mônica observava em silêncio. Mas o que sentia dentro de si era tudo, menos silêncio. Era inveja, frustração. E algo mais sombrio. Algo prestes a transbordar. O que Lauren não sabia era que essa manhã seria a última naquele lugar. No fim do expediente, uma denúncia anônima levaria sua demissão imediata. Mas foi ao sair, com os olhos marejados e os passos trêmulos, que um homem a viu na calçada. Um homem com um olhar fixo no livro em suas mãos. O mesmo livro que ele lia para sua filha. Todas as noites, antes dela desaparecer. Há 23 anos. Armadilha perfeita. E o início do fim. As reuniões com a diretoria, as conferências com os pais, as inspeções do Estado, todas elogiavam Lauren. Enquanto isso, os 20 anos de dedicação silenciosa de Mônica mal recebiam um aceno de cabeça. Foi por isso que, quando o acidente no parquinho aconteceu, Mônica mal conseguiu conter o sorriso. Algo dentro dela sussurrou: é agora. As crianças brincavam como sempre, algumas nos balanços, outras escorregando, outras correndo em uma elaborada brincadeira de pega-pega. Lauren empurrava Emma no balanço quando ouviu o choro de Marcos vindo dos barras de macaco. O pequeno havia tentado cruzar sozinho e caiu. Raspou o joelho no piso de borracha, nada grave, mas para um menino de 4 anos, era como se o mundo tivesse desabado. Oh, meu amor! Lauren correu, com o instinto de quem nasceu para cuidar. Limpeza rápida com um lenço umedecido do bolso, um curativo colorido com estrelas, e logo Marcos estava sorrindo no meio das lágrimas. Mas do alto da janela de seu escritório, Mônica assistia a tudo. Um sorriso lento surgiu em seus lábios. Uma ideia venenosa e brilhante, como veneno servido em taça de cristalografia. Tão perfeita que ela quase riu em voz alta. Em menos de 1 hora, Mônica já tinha seu plano em andamento. Ligou para a mãe de Marcos. Sua voz era doce como mel, mas cheia de veneno. Sinto muito em ter que ligar, Sra. Patterson. Houve um incidente. Seu filho se machucou enquanto estava sob os cuidados da senhorita Whitmore. Ela estava distraída,
conversando com outro funcionário, em vez de vigiar as crianças. A mentira saiu com tanta facilidade que Mônica quase acreditou em si mesma. E então, ela adornou a história com detalhes inventados. Lauren estaria flertando com o funcionário da manutenção. Marcos teria chorado por ajuda, ignorado. E a lesão? Poderia ter sido muito pior. Na manhã seguinte, o conselho da creche foi convocado em caráter de urgência. Mônica já havia contatado 3 outros pais, semeando dúvidas. Apresentando relatórios oficiais forjados, com carimbos, horários e até testemunhas. Lauren estava sentada na sala de reuniões, fria, branca como papel. As mesmas pessoas que meses antes elogiavam seu trabalho com entusiasmo, agora a olhavam com desconfiança e decepção. Senhorita Whitmore, a voz do presidente do conselho era fria como chuva de inverno. Estas são acusações sérias. Vários pais manifestaram preocupação com sua conduta e supervisão. Mas não foi isso que aconteceu. A voz de Lauren tremeu com emoção. Marcos caiu sozinho. Eu estava bem ao lado. Eu cuidei dele na mesma hora. Mônica se inclinou à frente. Seu rosto era uma obra-prima de falsidade bem ensaiada. Lauren. Sei que isso é difícil. Mas precisamos pensar na segurança das crianças. Talvez você esteja sobrecarregada. Tenho percebido que parece distraída ultimamente. Distraída. A palavra cortou Lauren como uma lâmina. Ela, que vivia por aquelas crianças. Ela, que abria mão de tudo, de dinheiro, de conforto, por amor a elas. E agora, sentada ali, era como se todos os seus sonhos estivessem desmoronando em câmera lenta. Mas o que Lauren não sabia era que seu sofrimento estava sendo observado. Do outro lado do vidro, parado no corredor, um homem assistia a cena em silêncio. Ele não sabia quem era aquela mulher. Mas o livro em sua bolsa. Aquele livro pertencia à filha dele. A filha que desapareceu 23 anos atrás. A demissão, o livro. E o homem na torre de vidro. Eu quero ver o relatório do incidente. A voz de Lauren agora tinha firmeza, mesmo tremendo por dentro. Quero saber exatamente do que estou sendo acusada. Mônica deslizou uma pasta pela mesa. Lauren abriu. E a cor sumiu de seu rosto. Cada linha era uma distorção cruel da verdade. Cada gesto de cuidado fora transformado em prova de negligência. Isso não é verdade, ela sussurrou, quase sem ar. Nada disso aconteceu assim. Mas a decisão já havia sido tomada. O conselho não podia arriscar um processo. Não podia ignorar múltiplas reclamações, mesmo que todas tivessem vindo das sementes venenosas que Mônica plantou. Lauren Carter Whitmore foi demitida. Eficaz ao final do dia. Enquanto esvaziava sua pequena mesa, com as mãos trêmulas e o coração em ruínas, as crianças se aproximaram. Emma agarrou a saia de Lauren, os olhos marejados. Tia Lauren. Para onde você vai? Você volta amanhã? Eu não quero que você vá embora. Cada pergunta era uma faca cravada no peito de Lauren. Como explicar a essas almas puras que o mundo, às vezes, destrói pessoas boas? Sem razão alguma. Eu preciso ir embora por um tempo, disse ela, a voz engasgada por lágrimas que não podiam mais ser contidas. Mas quero que vocês nunca se esqueçam de uma coisa. Vocês são estrelas, brilhando forte no céu. Nunca deixem ninguém dizer o contrário. Ela abraçou cada criança. Cada despedida doía mais que a anterior. Ao chegar à porta, virou-se uma última vez. Mônica estava lá, encostada no canto da sala, braços cruzados, um sorrisinho triunfante nos lábios. O sol da tarde queimava o rosto de Lauren quando ela saiu para a rua. Carregava uma caixa pequena, apertada contra o peito. Dentro dela, um copo de café com a alça lascada. Cartões de agradecimento de pais. Desenhos infantis rabiscados com carinho. E, no fundo, o coração das estrelas, seu companheiro fiel. Pela primeira vez na vida adulta, Lauren Carter Whitmore estava sozinha. Sozinha nas ruas movimentadas de Chicago, sem lar, sem direção, sem ninguém. O peso da injustiça esmagava como uma âncora invisível. Mas ela continuou caminhando, passo após passo, apertando o livro ao peito como se fosse um salva-vidas. O que Lauren não sabia era que o destino já estava em movimento. Um reencontro com o passado estava prestes a acontecer. E nada seria como antes. A cidade seguia seu ritmo caótico. Buzinas, passos apressados, rostos indiferentes. Mas em algum ponto no alto, numa torre de vidro que tocava o céu, 2 olhos verdes se fixavam na calçada lá embaixo. E então eles viram o impossível. Um vislumbre de algo que pertenceu ao passado. Algo que não deveria existir.
mas que ainda estava ali. 23 andares acima do chão, na cobertura de um prédio luxuoso no centro financeiro de Chicago, Daniel Walker Kingsley, um dos homens mais ricos e influentes da cidade, olhava pela janela de seu escritório. E entre as centenas de pessoas caminhando pelas calçadas, uma mulher chamava sua atenção. Não por sua aparência, mas por um livro velho, apertado contra o peito. O mesmo livro que ele lia toda noite para sua filha. Antes de ela desaparecer, 23 anos atrás. Destino em movimento. Aos 51 anos, Daniel Walker Kingsley comandava um império avaliado em bilhões. Era respeitado, temido e completamente vazio por dentro. À vista do alto de sua torre de vidro, um panorama magnífico da cidade de Chicago já não lhe causava nenhuma satisfação. Seu reflexo no vidro não mentia. Os cabelos escurecidos agora ostentavam fios de prata. Os olhos verdes, outrora vivos, estavam marcados por rugas de perda e arrependimento. Sr. Kingsley, a voz da assistente soou no interfone. Os investidores de Tóquio estão prontos para a conferência. Daniel não respondeu de imediato. Sua mão foi direto ao porta-retrato em sua mesa. Uma garotinha com cabelos dourados e olhos esmeralda, sorrindo enquanto corria atrás de bolhas de sabão no jardim. Luna, sua filha, desaparecida havia 23 anos, 4 meses e 17 dias. Mas quem estava contando? Diga que estarei lá em 5 minutos, Jennifer. Ele havia construído todo aquele império como um memorial silencioso para sua dor. Trabalhava 18 horas por dia para não precisar enfrentar o silêncio mortal de sua cobertura. A rotina era sagrada. Todos os dias, às 18h30, Daniel dirigia até sua mansão em Lake Forest. Subia as escadas até o quarto de Luna, mantido exatamente como ela deixou o traço, e lia O Coração das Estrelas. O mesmo livro, a mesma promessa não cumprida. Papai vai ler sobre a Princesa Estrela hoje, né? Essas foram as últimas palavras dela. Ele prometeu que estaria em casa cedo naquela noite, mas não esteve. Ficou fora até quase meia-noite, fechando um contrato que, na época, parecia vital. Quando voltou, a casa estava escura. Elizabeth, sua esposa, dormia embriagada, com uma garrafa vazia ao lado. E a cama de Luna estava vazia. Daniel sacudiu a cabeça, afastando as lembranças. O acordo com Tóquio não se fecharia sozinho. E manter-se ocupado era o único remédio contra a escuridão que espreitava. Reuniu os papéis, ajustou o paletó italiano e seguiu pelo corredor de mármore, seus passos ecoando como memórias em uma catedral. 3 horas depois, o cansaço pesava como chumbo. Os investidores estavam satisfeitos. Daniel, não. Sentia-se como sempre vazio, automático, funcional. Na saída, o vento frio de abril tocou seu rosto. E ele, de súbito, decidiu caminhar. Não era algo que fazia, mas aquela pequena escolha traço. Não chamar o carro de sempre, mas caminhar a pé traço. Mudaria tudo. Lauren já andava havia horas. O choque inicial havia se transformado em entorpecimento. Gastar os últimos $20 em um café amargo e um sanduíche murcho. Nem sentia o gosto da comida. A realidade pesava como um fardo invisível. Sem emprego, sem referências, Mônica jamais a recomendaria. E quase nada na conta bancária para o próximo aluguel. Ela caminhava por La Salle Street, cercada por prédios de vidro reluzente, morada dos poderosos. O contraste era brutal. Ela, agarrada a uma caixa de papelão com os restos da própria dignidade. Ao redor, homens e mulheres em ternos de grife, falando ao celular sobre ações, fusões e jantares caros. Filé mignon ou lagosta. Alguns riam alto, outros nem haviam. Um deles esbarrou no ombro dela com força. A caixa escorregou. Papelada caiu no chão. O livro. O Coração das Estrelas. Rolou até a calçada. Ela se ajoelhou rapidamente, recolhendo seus poucos pertences com as mãos trêmulas. E então, uma sombra se projetou sobre ela. Um homem alto, em um terno cinza, parado. Olhos verdes cravados no livro que agora estava em suas mãos. Daniel. O mundo ao redor pareceu parar por um instante. Ele esticou a mão, quase sem respirar. Esse livro. Onde você conseguiu isso? Lauren olhou para cima, assustada, olhos marejados. Sempre esteve comigo, ela respondeu, quase num sussurro. Desde que eu era pequena. Eu não sei porquê. Eu só. Sempre o tive. Os olhos de Daniel se arregalaram. Seu coração deu um salto que ele não sentia há mais de 2 décadas. Era ela. Ou pelo menos, tinha que ser. Um livro. 2 almas. Um passado impossível de esconder. O executivo passou apressado. Nem pediu desculpas. Nem ao menos a viu. O impacto fez a caixa de Lauren cair no chão,
seus poucos pertences se espalhando pelo concreto da calçada. Não, não, não. Ela caiu de joelhos, desesperada, tentando recolher tudo antes que os transeuntes apressados pisoteassem seus objetos. As mãos tremiam enquanto pegava os giz de cera coloridos, os cartões de agradecimento amassados, sujos de asfalto. E ali, sobre o concreto cinza, aberto ao vento da tarde, o coração das estrelas. As páginas gastas dançavam na brisa. Lauren segurou o livro com delicadeza, o coração apertado. O canto da capa estava rasgado, um dano que não existia antes, mas ainda estava inteiro. Ela fechou os olhos por um segundo. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Com licença, senhorita. A voz era grave, culta, com um leve toque de aspereza contida. Lauren levantou os olhos devagar, e por um momento, o mundo parou. Diante dela, um homem alto, vestido com um terno de corte impecável, observava-a com uma expressão estranha nos olhos verdes, como esmeraldas tocadas pela luz. Você está bem? Perguntou ele, mas seus olhos já não estavam nos dela. Estavam no livro em suas mãos. E algo dentro do peito dele começou a se romper. Não, não podia ser. Mas era o mesmo livro. A mesma edição. O mesmo pequeno rasgo na capa inferior. O mesmo que Luna fez aos 3 anos, tentando virar a página apressada demais. Estou bem. Lauren conseguiu dizer, embora sua voz traísse o contrário. Havia nela uma fragilidade. Algo que lembrava um pássaro ferido. Só deixei minhas coisas caírem. As mãos de Daniel tremiam quando ele se abaixou para ajudá-la. Mas os olhos não desgrudavam do livro. Esse livro é interessante. Posso vê-lo um instante? Lauren o apertou contra o peito. Era meu favorito quando eu era criança. Sei que parece bobo, andar com um livro infantil nessa idade. Não. A resposta de Daniel foi rápida, quase agressiva. Não é bobo. De forma alguma. Por favor. Sua voz tinha um tom urgente, quase desesperado. Lauren hesitou. Mas quando olhou nos olhos dele, viu algo que a fez prender a respiração. Dor. Uma dor profunda, esmagadora, que ela conhecia. Porque a via no espelho todos os dias. Lentamente, estendeu o livro. As mãos de Daniel mal conseguiam segurá-lo. Ele abriu a capa com cuidado. E lá estava, como uma flecha no coração. Luna K, escrita com giz de cera roxo. Caligrafia trêmula de uma criança de 4 anos. Um som escapou de sua boca, meio soluço, meio oração. Onde você conseguiu isso? A voz quase não saiu. Lauren olhava, confusa e agora assustada. Eu sempre tive. Minha tia me deu quando eu era pequena. Senhor. O senhor está bem? O senhor parece que vai. Mas Daniel já estava tirando o celular com mãos trêmulas. Digitava furiosamente. Marcos. Preciso que rastreie uma pessoa. Agora. Custe o que custar. Voltou-se para Lauren. Ela recuava. Medo nos olhos. Espere. A voz dele se quebrou. Por favor, não vá. Qual é o seu nome? Lauren. Disse sem pensar. E se arrependeu no mesmo instante. Lauren Whitmore. Lauren. Ele repetiu como uma prece. Meu nome é Daniel Kingsley. Esse livro. Você sabe algo sobre ele? De onde veio? Quem era sua tia? Não. A cabeça de Lauren girava. Ela só disse que era de alguém especial. Alguém que não podia mais lê-lo. Olha, eu preciso ir. Desculpe se isso o abalou, mas... Por favor. Daniel deu um passo à frente, ainda segurando o livro. Eu dou o que você quiser. Qualquer valor. Mas preciso saber de onde ele veio. Os olhos de Lauren brilharam com raiva. Não está à venda. Esse livro é tudo o que me resta de... Sua voz falhou. É importante para mim. Entende? Você não pode simplesmente comprar as memórias das pessoas porque tem dinheiro. Ela arrancou o livro das mãos dele, abraçando-o contra o peito como um escudo. A expressão de Daniel congelou. Algo no desespero dele, e na suposição de que tudo tinha um preço, lhe lembrava dolorosamente de Mônica. Pessoas com poder. Achando que podiam destruir vidas só porque podiam. Fragmentos de um passado que não deveria existir. Espere, Daniel gritou, tentando alcançá-la. Por favor. Pelo menos me diga como posso falar com você. Mas Lauren já desaparecia entre a multidão, engolida pelas sombras da cidade que agora começava a dormir. Daniel ficou parado, sozinho na calçada, enquanto o mundo ao seu redor girava. E o dele virava do avesso. Pela primeira vez em 23 anos,
Ele tinha esperança. Esperança real. Concreta. Dolorosamente viva. Pegou o celular novamente, os dedos voando pela tela. Jennifer. Cancele todas as minhas reuniões de amanhã. Todas. Tudo. E consiga o melhor investigador particular da cidade. O melhor. Não importa o custo. Enquanto isso, Lauren caminhava rápido pelas ruas, o coração disparado no peito, como se estivesse tentando fugir da própria mente. Mas não conseguia. Aqueles olhos verdes, cheios de desespero, a perseguiam. Ela jamais vira alguém reagir àquele livro com tamanha intensidade. Como se o objeto guardasse os segredos do universo. E pela primeira vez em anos, fragmentos de sonhos esquecidos começaram a emergir. Vozes graves lendo histórias. Alguém a chamando de minha estrelinha. E olhos. Olhos exatamente da mesma cor dos dele. Só que aqueles sonhos não pareciam mais sonhos. Pareciam memórias. Lauren quase não dormiu. Cada vez que fechava os olhos, revivia o encontro como um filme quebrado, repetindo sem parar. Quando o sol da manhã invadiu sua janela, a ansiedade dentro dela já era insuportável. Fez café com mãos trêmulas, o olhar preso ao livro sobre a mesa da cozinha. O coração das estrelas. Dessa vez, ela o encarou de verdade. Não como um objeto de conforto que levava para todos os lugares, mas como uma prova física. Um enigma nunca resolvido. O livro era caro. O papel era grosso, de alta qualidade. A encadernação, sólida. Nada que alguém como a tia Irene, que mal tinha dinheiro para o aluguel, pudesse ter comprado. Como aquela mulher, que a criou num pequeno apartamento onde muitas vezes jantavam cereal por falta de comida, teria conseguido um livro tão luxuoso. Os sonhos voltaram. Uma voz quente e profunda lendo sobre a princesa estrela que perdera o caminho para casa. O perfume suave de colônia cara. Mãos grandes virando as páginas, enquanto mãos pequeninas tocavam as ilustrações. Brilha, brilha, estrelinha. A melodia suave em sua mente. Mas não era sua voz. Era a de um homem. Cheia de amor. De ternura. Cheia de perda. Lauren sacudiu a cabeça, tentando afastar aquelas sensações. Ridículo. Daniel Kingsley era rico. Rico o suficiente para inventar qualquer história. Talvez aquilo fosse apenas mais uma forma de manipulá-la. Talvez tenha agido daquele jeito porque ela disse não. Mas aquelas lágrimas. O jeito como ele tremeu ao tocar o livro. Aquilo não parecia falso. Às 10 horas da manhã, Lauren já não aguentava mais ficar sozinha com seus pensamentos. Ela precisava de respostas. E só havia uma pessoa que podia tê-las. O asilo onde tia Irene vivia ficava nos arredores da cidade. Um prédio de tijolos pálidos, onde o cheiro de desinfetante se misturava com o gosto amargo da tristeza. Lauren visitava a tia 2 vezes por semana, há 3 anos. Desde que a artrite de Irene piorara a ponto de impedi-la de viver sozinha. A mulher que a criou merecia mais do que aquele lugar. Mas era o melhor que Lauren podia pagar com o salário de professora. Agora, ela já nem tinha esse salário. Irene Morgan Castilho estava sentada em sua poltrona de sempre, perto da janela, observando os poucos residentes no pátio, aquecidos pelo tímido sol da primavera. Aos 78 anos, ainda era mentalmente afiada. Mas o corpo havia se tornado um cárcere e articulações dolorosas, visão fraca e segredos trancados há décadas. Lauren, querida, o rosto de Irene se iluminou. Você chegou cedo hoje. A verdade estava ali, escondida num livro infantil. Você trouxe o livro? Perguntou tia Irene com um sorriso cansado. Era o ritual entre elas. Durante cada visita, Lauren lia O Coração das Estrelas em voz alta, assim como Irene fazia quando ela era criança. Mas hoje, Lauren tinha perguntas que não podiam mais esperar. Ela se acomodou na cadeira de plástico desconfortável ao lado da cama. Tia Irene, disse, com a voz baixa. Preciso te perguntar uma coisa sobre o meu livro. Algo passou pelo rosto de Irene. Rápido. Tão rápido que Lauren quase não viu. O que tem ele? Querida, de onde ele veio? Quero dizer, de verdade. A senhora sempre disse que era de alguém especial, mas nunca contou quem. As mãos enrugadas de Irene começaram a mexer no cobertor sobre o colo, um sinal claro de nervosismo. Por que isso agora, Lauren? Faz tanto tempo. Por favor. Lauren segurou uma das mãos da tia. Aconteceu uma coisa ontem. Um homem viu o livro e teve uma reação muito estranha. Como se já tivesse visto antes. O rosto de Irene empalideceu. A cor sumiu como se o sangue tivesse fugido. Que homem? A voz dela saiu num sussurro. Como ele era? Alto. Cabelos escuros com fios grisalhos. Olhos verdes. Lauren observou cada expressão da tia. Muito verdes. Ele disse que se chamava
Daniel Kingsley. O suspiro que Irene soltou ecoou pelo quarto pequeno. Sua mão livre voou para o peito, pressionando como se tentasse segurar o coração. Tia Irene. A senhora está bem? Parece que viu um fantasma. Estou bem, mas a voz tremia. Fraca. Talvez seja melhor você voltar outro dia. Não. A firmeza na voz de Lauren surpreendeu até a ela mesma. Tenho tido sonhos estranhos. Memórias que não fazem sentido. Uma mansão com janelas imensas. Chão de mármore. Uma voz masculina lendo para mim. O cheiro de um perfume caro. E aquele homem ontem. Quando ele olhou para mim, era como se eu conhecesse ele. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Irene. Silenciosas, queimando a pele envelhecida. Lauren. Tem coisas que é melhor deixar enterradas. Que coisas? Lauren se inclinou para a frente, o coração batendo forte. Tia Irene, eu tenho 27 anos. Não acha que já passou da hora de eu saber de onde vim? De saber quem realmente são meus pais? Seus pais estão mortos, disse Irene, rápido demais. Aquele acidente de carro. Você tinha 4 anos. Veio morar comigo porque não havia ninguém mais. Então por que não me lembro deles? Porque não me lembro do acidente? Porque eu sonho com lugares e pessoas que supostamente nunca existiram. A dor na expressão de Irene se transformou em desespero. Ela chorava abertamente agora, o corpo sacudindo em soluços. Por favor, Lauren. Não me faça essas perguntas. Eu não posso. Eu não consigo. Não consegue o quê? Lauren sentiu a frustração crescendo. Se tem algo que está me escondendo. Eu preciso saber. Principalmente agora, quando minha vida está desmoronando. Desmoronando. Irene limpou o rosto, assustada. O que aconteceu? Lauren contou. Sobre a demissão. Sobre as acusações falsas de Mônica. Sobre não ter mais para onde ir. Nem a quem recorrer. E enquanto falava, observou o rosto da tia ficar mais e mais perturbado. Aquele homem, sussurrou Irene. Quase para si mesma. Pobrezinho. Todos esses anos. E ele ainda procurando. Que homem? Quem ainda está procurando? Irene percebeu o que dissera. A boca se fechou com força, e ela virou o rosto para a janela. Ninguém. Desculpe, querida. Você sabe como eu fico às vezes. Me confundo. Mas Lauren não acreditava mais nisso. Já cuidara de muitos idosos para saber a diferença entre confusão real e evasão proposital. Tia Irene. Por favor, estou te implorando. Se sabe algo sobre meu passado, sobre quem eu realmente sou, eu preciso ouvir isso. Você é Lauren Carter Whitmore. Respondeu Irene, com firmeza. Minha sobrinha. Filha do meu irmão. Uma boa menina. Que ama crianças, que lê histórias e carrega esse livro bobo para todo lado. É só isso que você precisa ser. Lauren se levantou, abriu a bolsa e tirou o livro. Mas não é tudo o que eu sou. Colocou o coração das estrelas sobre a mesinha de cabeceira. Esse livro é caro. Muito caro. Papel de qualidade, capa resistente. Como a irmã de um operário de fábrica, que morreu num acidente, conseguiu algo assim. Irene ficou rígida. Olhava o livro como se fosse uma cobra prestes a atacá-la. Eu juntei dinheiro. Para o seu aniversário. O seu quarto aniversário. Juntou centenas de dólares para presentear uma criança de 4 anos. Quando a gente mal tinha comida para jantar. Lauren. Por favor, pare. E por que eu me lembro de ser chamada de Luna? Eu dizia isso para a senhora. Lembra? Meu nome é Luna. E você se irritava. Dizia. Não, querida. Seu nome é Lauren. Dizia isso tantas vezes que eu acabei acreditando. Olá, Rosemarie. A voz dele soou como um trovão abafado no quarto silencioso. Ela se virou devagar. E quando seus olhos encontraram os dele, verdes, ardentes, desesperados, a cor sumiu de seu rosto como se toda a vida tivesse sido drenada num instante. Sua boca se abriu e fechou várias vezes. Mas por alguns segundos, nenhum som saiu. Daniel, ela finalmente sussurrou. Meu Deus. Não. Sim. Respondeu ele, com a voz carregada de dor contida. Sou eu? E você vai me contar tudo. Ela tentou levantar, mas as pernas não obedeceram. As mãos enrugadas agarraram os braços da cadeira com força. Por favor, sente-se. Me escute. Eu escutei o suficiente por 23 anos. A raiva e a mágoa transbordaram pela voz de Daniel. Você me tirou tudo. A minha filha. A minha vida. E depois? Sumiu. Não foi assim, disse ela, quase num sussurro. Você não entende. Então me faça entender. Daniel se aproximou, os olhos brilhando com uma mistura de esperança, raiva e um vazio irreparável. Onde ela está? Por que fez isso comigo? O que você fez com a minha aluna? Silêncio. Lá fora, um vento soprou pelas árvores. Dentro do quarto,
O tempo parecia suspenso. Rosemary fechou os olhos e soltou o que parecia ser uma vida inteira de dor num único suspiro. Ela estava em perigo. Daniel, eu fiz o que achei que fosse certo. O que qualquer mulher faria por uma criança que amava como uma filha. Perigo? De quem? De mim? Ele recuou, como se as palavras fossem um tapa. Você acha que eu machucaria minha filha? Não. De Elizabeth. O nome pairou no ar como uma maldição antiga. A sua esposa. Ela estava bebendo mais a cada semana. Ela perdia o controle. E você? Você não via. Sempre trabalhando, sempre longe. Daniel caiu na cadeira diante dela. O mundo girava. Aquelas palavras. Ele já ouvira antes. De empregadas. De babás. De colegas. Mas nunca quis acreditar. Ela me ameaçou, Daniel. Continuou Rosemary, com lágrimas nos olhos. Disse que se eu contasse para alguém, ela me faria pagar. Que me colocaria na prisão. E Luna. Um dia, quando você não estava. Ela bateu nela. Daniel segurou a cabeça entre as mãos. Uma onda de culpa feroz o atingiu como um tsunami. Então você levou Luna embora. Não. Eu a salvei. Você a roubou. Ela não era mais segura naquele lugar. Gritou Rosemary, finalmente rompendo o silêncio sufocante. Você acha que foi fácil? Acha que eu dormia bem à noite? Eu amava. Mais do que a mim mesma. Eu queria que você soubesse a verdade, mas eu também sabia que o mundo dos ricos perdoa mentiras, mas não aceita traições. Eu teria sido presa. Luna levada para algum internato frio. Eu precisava escolher. E escolhi ela. Daniel estava imóvel, como se o ar do quarto tivesse se tornado vidro. Ela está viva. Sua voz era apenas um sussurro. Rosemaria sentiu. Sim. E o nome dela agora é Lauren. Sr. Kingsley. A voz dela saiu num sussurro trêmulo. Como o senhor? Por que está aqui? Onde está minha filha? As palavras pairaram no ar entre eles, como uma acusação silenciosa. As mãos de Rosemary começaram a tremer. Ela olhava ao redor do quarto, como se buscasse uma rota de fuga. Eu não sei do que está falando. Eu não tenho filhos. Nunca tive. Daniel não gritou. Sua voz era calma mas carregava o peso de 23 anos de dor. Eu sei sobre a Lauren. Sei que você a levou. Sei que a criou como sua sobrinha por 23 anos. O que eu não sei é por que. Rosemary começou a chorar. Sufocada, soluçando de forma que parecia vir das entranhas. Nunca era pra ser assim. Nunca planejei ficar com ela. Era pra ser só por algumas horas. Só pra ensinar vocês uma lição. Por deixá-la sempre sozinha. A confissão foi como um soco no estômago de Daniel. Você a sequestrou. Para ensinar uma lição, ela estava chorando. A voz de Rosemary se quebrou. Cheguei naquele dia e ela estava na cozinha, de pijama, sozinha, chamando pela mãe. A senhora Kingsley havia saído. Outra daquelas voltinhas de horas. Luna estava com medo. Com fome. Perguntando onde todos estavam. Daniel se lembrou daquela manhã. Tinha saído cedo para uma reunião. Elizabeth, sua esposa, estava estranha na noite anterior. Bebeu demais, reclamou da vida, da maternidade. Ele achou que ela estaria melhor no dia seguinte. Achou que cuidaria de Luna, como sempre. Eu fiquei com raiva. Rosemary continuou. Você nunca estava em casa. Ela bebia e ignorava aquela menina linda. Eu pensei se ela sumir por algumas horas, talvez vocês percebam o que tinham nas mãos. Então você a levou. Levei-a ao parque. Balançamos, alimentamos os patos. Ela estava tão feliz. Ficava perguntando se podíamos ficar ali para sempre, só nós duas. Mas quando voltei, havia carros de polícia. Repórteres. E eu vi você no jardim. Chorando. Foi aí que percebi o que tinha feito. Entrei em pânico. Daniel sentia como se estivesse afundando. Você me deixou achar que minha filha estava morta. Você me deixou procurar por 23 anos. Pensando que alguém a tinha machucado. Ou pior, eu tentei devolvê-la. Sussurrou Rosemary. Voltei várias vezes de carro, mas a casa estava cheia de jornalistas, investigadores. E Luna? Ela estava confusa. Me chamava de mamãe. Ela também era apegada a mim. Eu fui mais mãe para ela do que Elizabeth jamais foi. Aquela verdade cortou Daniel como uma lâmina. Ele sabia. Elizabeth sofria depressão pós-parto, dizia o terapeuta. Ela amava Luna, mas à distância. Como se fosse uma lembrança bonita, não uma filha. Então você decidiu ficar com ela. Decidi protegê-la. Disse Rosemary. Mudei nossos nomes. Fui para Ohio. Criei uma vida onde ela pudesse ser amada, cuidada,
segura. Dei a ela tudo o que pude. Tudo. Menos o pai verdadeiro. O grito saiu como um trovão no quarto pequeno. Daniel se levantou, perdendo o controle após décadas de dor sufocada. Todas as noites. Por 23 anos. Li aquele maldito livro para um quarto vazio. Mantive o quarto dela igual. Financiei fundações, contratei detetives, persegui qualquer pista. Vivi no inferno, Rosemarie. Porque achei que minha filha estava morta. Ela não estava morta. Sussurrou Rosemarie. Ela foi amada. Estava segura. Era feliz. Ela foi roubada. A palavra ficou no ar, pesada como sentença. Rosemarie chorava descontroladamente. Eu sei. Deus me ajude. Eu sei o que fiz. E me arrependo todos os dias desde então. Mas eu também salvei sua filha. Elizabeth estava piorando. Você nunca estava. Que tipo de vida Luna teria tido com vocês? Daniel olhou para ela. A mulher que um dia ele confiou sua casa, sua filha. A mulher que destruiu sua vida com boas intenções. O mais cruel era que parte dela estava certa. Ele trabalhava demais. Elizabeth estava doente. Mas isso não lhe dava o direito de decidir o destino da filha dele. Onde ela está agora? Perdeu o emprego ontem. Foi acusada injustamente. Deve estar em casa, tentando entender o que fazer. Quero o endereço. Eu não posso. Você pode. E vai. Você me deve isso. Rosemarie encarou por longos segundos. Depois, pegou um pedaço de papel tremendo da gaveta ao lado da cama. Escreveu lentamente. Entregou o papel com lágrimas nos olhos. Por favor. Não conte tudo de uma vez. Ela acha que sou tudo que tem. Vai destruir ela. Daniel pegou o papel sem olhar. Você devia ter pensado nisso 23 anos atrás. Quando se virou para sair, ela murmurou. Sr. Kingsley. Ela ainda lê aquele livro todas as noites. The Art of the Stars. Carrega ele para todo lado. Uma parte dela. Sempre soube que pertencia a outro lugar. Daniel parou na porta. Sua voz saiu vazia, quase um eco. Você está errada sobre uma coisa, Rosemarie. Ela não pertencia a outro lugar. Ela pertencia a mim. A dor e a culpa finalmente a consumiram por completo. A causa oficial foi falência cardíaca. Mas Daniel sempre soube a verdade. Elizabeth morreu de coração partido. Exatamente como ele estava morrendo, aos poucos. Traga tudo para meu apartamento. Estarei lá em 20 minutos. Ele olhou uma última vez para a janela de Lauren, a filha que não sabia que ele existia. E então, dirigiu-se para a noite. Marcos estava esperando no apartamento de Daniel, com uma caixa de documentos e uma expressão sombria. Você não vai gostar do que está aqui dentro. Não gostei de nada nas últimas 24 horas. Mostre. A carta era de Elizabeth. Sua caligrafia elegante, mas trêmula, afetada pela emoção e, talvez, pelos medicamentos. As mãos de Daniel tremiam ao desdobrar as páginas. Meu querido Daniel, se você está lendo isto, então estou finalmente livre da culpa que me devorou por 3 anos. Até agora, você provavelmente já descobriu a verdade sobre Luna. Sobre o que realmente aconteceu naquela manhã. Eu rezo para que você a tenha encontrado. Que ela esteja segura, amada, e que tenha recebido tudo o que nós falhamos em dar. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Naquela manhã, eu estava tendo o que Dr. Morrison chamava de episódio. Não conseguia sair da cama. Não conseguia parar de chorar. Não suportava fingir mais um dia que era uma boa mãe. Deixei Luna na cozinha com seu cereal e disse a mim mesma que só daria uma volta para clarear a mente. Mas eu não voltei, Daniel. Dirigi por horas pensando em como minha vida teria sido diferente se eu nunca tivesse engravidado. Se nunca tivesse fingido ser maternal quando tudo dentro de mim gritava o contrário. Eu sei como isso soa. Sei que isso me faz parecer um monstro. Quando finalmente voltei e vi os carros da polícia, você chorando no jardim, eu soube que era culpa minha. Se eu não tivesse deixado Luna sozinha, se eu fosse a mãe que ela merecia, nada disso teria acontecido. Rosemarie não teria sentido a necessidade de levá-la. Luna estaria em casa, onde sempre pertenceu. Tentei te contar a verdade tantas vezes. Escrevi cartas que nunca enviei. Comecei conversas que nunca consegui terminar. Como dizer ao homem que você ama que sua filha desapareceu por causa do seu egoísmo? Como admitir que talvez, só talvez, nossa menina está melhor onde quer que esteja do que estava comigo? A culpa está me matando, Daniel. Literalmente. Meu coração não aguenta o peso do que fiz. O Dr. Morrison chama de ataques de pânico, mas eu sei a verdade. Isso é castigo. Por ser uma mãe terrível. Uma esposa falha. Um ser humano quebrado. Se você encontrar Luna, quando encontrar traço, por favor, não conte sobre mim. Deixei-a lembrar dos poucos momentos bons que tivemos.
Se é que teve algum. Deixe-a pensar que sua mãe a amou completamente, incondicionalmente. Não deixe que minhas falhas envenenem o que você ainda pode construir com ela. Me perdoe, meu amor, por tudo que não fui, por tudo que tirei de você. Encontre nossa estrelinha e dê a ela todo o amor que eu fui incapaz de oferecer. Para sempre sua, Elizabeth. PS. Escondi essa carta por covardia. Pedi a Charles que só entregasse se eu morresse, quando já não pudesse machucar mais ninguém além de mim mesma. Daniel leu a carta 3 vezes antes de compreender. Elizabeth sabia. Ela sabia que deixar Luna sozinha foi o estopim da tragédia, e carregou essa culpa até o fim. Seu advogado guardou isso por 15 anos, disse Marcos em voz baixa. Elizabeth fez ele prometer que só te entregaria se você encontrasse Luna, ou desistisse de procurá-la. Ele achou que estava te protegendo. Protegendo de quê? Da verdade. De saber que sua esposa se culpava por algo que não foi só culpa dela. Ela estava doente, Sr. Kingsley. Doente de verdade. Do tipo de doença que faz alguém fazer coisas que jamais faria. Daniel colocou a carta sobre a mesa com as mãos trêmulas. Mas ela estava certa. Se ela não tivesse saído, se Rosemary não tivesse entrado em pânico, Luna teria voltado para casa antes do jantar. Ele foi até a janela. A cidade brilhava à sua frente, como um mar de estrelas presas à terra. Em algum lugar ali, sua filha estava se preparando para dormir. Talvez com Tia of the Stars no colo. Sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E agora? Perguntou Marcos. Qual é o plano? Não sei. A voz de Daniel era oca. Como você diz a alguém que tudo o que ela acredita é mentira? Que a mulher que a criou era uma sequestradora. Mesmo que achasse que estava protegendo. Talvez você comece com a verdade mais importante. Marcos sugeriu que você procurou por ela todos os dias por 23 anos. Que nunca deixou de acreditar. E depois, ela vem morar na mansão comigo e fingimos ser uma família feliz. Ela tem 27 anos, Marcos. Tem sua vida, seus sonhos. Eu sou um estranho para ela. Você é o pai dela. Biologia não faz alguém pai. Amor faz. Presença faz. E eu não estive presente. Não é sua culpa. Elizabeth estava doente. E eu estava ocupado demais construindo meu império para perceber. Estava ocupado demais sustentando a família, para estar de fato com ela. Se eu tivesse prestado atenção. Se tivesse ajudado Elizabeth a tempo. Se tivesse estado em casa. Você não pode mudar o passado, mas posso tentar não repetir os mesmos erros no futuro. Daniel olhou a caixa cheia de provas. Provas de 23 anos de perda, dor, silêncio. Preciso pensar. Pensar no que é melhor para ela. Não só no que eu quero. E o que você quer? Daniel hesitou. A dor em sua voz era quase insuportável. Quero minha garotinha de volta. Quero ler histórias para ela. Ensinar a andar de bicicleta. Levá-la ao altar no casamento. Quero todos os momentos que perdi. As conversas que nunca tivemos. Os abraços, as lágrimas, as risadas que nos foram roubadas. Ele chorou. Finalmente. Sem controle. Mas ela não é mais uma garotinha. É uma mulher que construiu uma vida sem mim. Talvez. Disse Marcos, suavemente traço. Talvez o ato mais gentil seja dar a ela a escolha. Contar a verdade e deixá-la decidir o que fazer com ela. Lá fora, a cidade brilhava como um espelho do céu. Daniel pensou em Luna. Lauren, deitada em sua cama simples, segurando aquele livro como um elo silencioso entre duas vidas. Será que ela sonhava com ele? Como ele sonhava com ela? Talvez. Só talvez. O coração dela sempre soube que pertencia a outro lugar. Amanhã, Daniel teria que decidir. Despedaçar o mundo dela ou continuar vivendo nas ruínas do seu. Lauren encarava o teste de DNA como se ele pudesse explodir a qualquer instante. Tudo dentro dela gritava para fugir, voltar para a vida que, até dias atrás, parecia comum, segura, ainda que com algumas dúvidas. Mas, no fundo do seu coração, uma voz sussurrava a vida que você acredita ter tido talvez nunca tenha sido real. Eu não sei o que quero que esse teste diga, ela murmurou, quase inaudível em meio aos sons do zoológico. O riso distante de uma criança. O rugido abafado de um leão. O cheiro de pipoca no ar e o barulho dos passos apressados ao redor. Eu sei, Daniel respondeu, com uma suavidade que escondia 23 anos de dor. Mas também sei que não é sobre o que eu quero. É sobre você. Sempre foi sobre você. Os olhos dele estavam vermelhos, mas ele não desviou o olhar. Se esse teste confirmar o que eu acredito, tudo muda. Pelo menos para mim. Mas isso não precisa mudar quem você é, nem a vida que você construiu.
Você continua sendo você, Lauren. Ou Luna. Ou talvez as duas. Lauren fechou os olhos, tentando prender dentro do peito uma respiração que parecia impossível. Quando enfim puxou ar, sentiu que algo dentro dela partia em pedaços. Então, sem dizer mais nada, ela pegou o kit. Fizeram a coleta em silêncio, lado a lado, como dois estranhos que dividiam um passado esquecido. Mas no fundo, algo invisível os conectava. Algo maior que a dúvida, maior que o tempo. Quando terminou, ela selou seu teste e o entregou a ele. Quanto tempo até sabermos? 1 ou 2 dias, respondeu Daniel. Vou pagar para agilizar. Claro que vai, ela disse com um sorriso cansado. E ele riu, uma risada baixa, frágil, o som de uma esperança envolta em luto. Ela se levantou, precisando se mover, respirar, fugir da avalanche emocional. Não estou prometendo nada, Sr. Kingsley. Não estou pedindo promessas, ele disse, também se levantando. Só a verdade. É. Talvez. Uma chance. Uma chance de que? Ele a encarou, com os olhos marejados. De te conhecer. Mesmo que só um pouco. Lauren assentiu, devagar. Vamos ver o que o teste diz. Daniel a observou enquanto ela se afastava, o coração apertado a cada passo que ela dava. Ela não olhou para trás. Mas também não jogou fora o envelope com as provas. E isso já dizia muita coisa. Quando ela desapareceu no meio da multidão, Daniel se sentou novamente no banco. Olhou para a fotografia mais uma vez, a menina de vestido amarelo, com o sorriso mais puro que ele já tinha visto. O mesmo sorriso que agora caminhava longe dele, sem saber quem era de verdade. Ele sussurrou para si mesmo. Volta para casa, Luna. Porque, no fundo, independente do que o teste revelasse, uma parte dela já havia voltado. Tradução com mais suspense, emoção e tensão emocional. Lauren encarava o teste de DNA como se segurasse nas mãos o próprio destino. Isso vai nos dar a resposta definitiva, disse Daniel com a voz trêmula. Mas antes de testarmos qualquer coisa, Lauren, você precisa saber de algo. Algo que talvez mude tudo. Ele respirou fundo, como se o próximo segredo pesasse mais do que os anteriores. A mulher que te criou. A quem você chama de Tia Irene. O nome dela verdadeiro é Rosemarie Bennett. E ela? Ela trabalhava para minha família. Ela era a babá da minha filha. Ela era a babá da Luna. O mundo pareceu girar debaixo dos pés de Lauren. Embora estivesse sentada, sentiu como se estivesse despencando de um penhasco. Você está dizendo que a Tia Irene. Ela me sequestrou? Daniel hesitou, os olhos cheios de memórias e dor. Estou dizendo que ela te tirou da nossa casa naquela manhã. E nunca mais te devolveu. Se isso faz dela uma sequestradora ou outra coisa, ele engoliu em seco traço. É complicado. Lauren se levantou abruptamente, andando de um lado para outro como uma fera em uma jaula. Isso é loucura. Você é louco. A Tia Irene me criou. Ela me deu tudo. Ela me amou. Eu sei, Daniel respondeu, com tristeza genuína na voz. E acredito que ela realmente te amou. Mas ela também me tirou 23 anos da sua vida. 23 anos. Sem ser seu pai. Você não é meu pai, Lauren gritou, atraindo olhares de famílias próximas. Percebendo, ela baixou o tom, mas manteve a intensidade. Meu pai morreu num acidente de carro quando eu tinha 4 anos. Minha mãe também. A Tia Irene me contou. E ela mentiu, disse Daniel, com firmeza e gentileza. Nunca houve um acidente. Nunca existiram pais chamados Whitmore. Você foi levada do seu verdadeiro lar. Escondida por mais de 2 décadas. Lauren sentiu o ar sumir dos pulmões. Sua mente queria negar, mas as provas estavam diante dela. Fotos que poderiam ter sido tiradas ontem, um livro idêntico ao que ela carregava desde a infância, e sonhos que agora pareciam lembranças. A mulher da foto. É minha. Minha mãe. Daniel fechou os olhos, como se cada palavra o rasgasse por dentro. Elizabeth. Ela morreu 3 anos depois que você desapareceu. A dor e a culpa a destruíram. Então, sou órfã mesmo. Só. Não do jeito que pensei. Você não está sozinha, ele se aproximou, a voz carregada de urgência. Eu estou aqui. Eu procurei por você todos os dias nos últimos 23 anos. Nunca deixei de acreditar que você estava viva. O kit de DNA estava entre eles, como um portal entre 2 mundos, o que Lauren conhecia. E o que poderia ter sido? E se for positivo? Ela perguntou, com a voz quase inaudível. E se eu realmente for Luna Kingsley? Então você decide o que eu quero fazer com isso. Eu não vou te obrigar a nada.
Não espero que você me chame de pai ou que mude de vida da noite pro dia. Você tem sua história, sua independência. Mas sim, ele hesitou o traço. Eu adoraria ter a chance de te conhecer. Tenho tido sonhos, ela sussurrou. Sonhos com um homem lendo para mim, com uma casa enorme de pisos brilhantes, e alguém me chamando de estrelinha. Daniel perdeu o controle por um instante. Os olhos marejaram. Eu lia para você toda a noite. Sua história favorita era sobre a princesa estrela que se perdeu. E teve que encontrar o caminho de volta para casa. Eu ainda leio, às vezes. No seu quarto. Igualzinho. Eu sei que parece loucura, mas... parte de mim sempre achou que você podia me ouvir. Lauren pegou o kit com os dedos trêmulos. Quanto tempo? 48 horas, com entrega urgente. Já está tudo pago. Juntos, em silêncio, eles coletaram o DNA. 2 simples swabs. Que selariam o destino de 2 vidas. Quando o entregador chegou e levou o envelope, Lauren sentiu que uma parte do passado, do presente e do futuro estava sendo carregada naquela caixa lacrada. Enquanto se despediam, ela olhou para Daniel. E se for positivo, a gente enfrenta isso juntos. Um passo por vez. Ela se afastou. Sabia que ele a observava. E, mesmo sem olhar para trás, sentiu o peso do olhar dele sobre seus ombros, entre esperança e medo. 2 dias. Em 2 dias, tudo mudaria. Na manhã de quinta-feira, às 9 em ponto, a batida na porta dividiu a vida de Lauren entre o antes e depois. O envelope em sua mão podia confirmar o maior segredo de sua existência. Ou revelar que tudo não passava do delírio de um homem destruído pela dor. Com as mãos tremendo, ela ligou para Daniel. Os resultados chegaram, disse. Quer abrir comigo? Sim. Mas... não pelo telefone. Estou no seu estacionamento, ele respondeu. Lauren correu para a janela. O carro preto. O homem encostado. O mesmo olhar perdido do zoológico. 3º andar. Apartamento 3B. 5 minutos depois, Daniel estava diante da porta. E ela sabia ao abri-la. Não haveria mais volta, tradução com emoção, suspense e profundidade emocional. Ele entrou no pequeno apartamento de Lauren em silêncio, observando cada detalhe. A mobília simples, os livros empilhados em todos os cantos, os desenhos infantis colados na geladeira, presentes de alunos ao longo dos anos. Seus olhos pararam em uma foto emoldurada sobre o aparador. Lauren e a tia Irene, sorrindo, no último Natal. Ela parece feliz, disse Daniel baixinho. Ela me criou bem, respondeu Lauren, sem conseguir evitar o tom defensivo em sua voz. E imediatamente se arrependeu. Sentaram-se à mesa da cozinha, o envelope entre eles, intocado. Nenhum dos dois se movia. E se for positivo? Lauren perguntou, a voz cheia de medo. Então enfrentamos tudo. Juntos, Daniel respondeu. E se for negativo? Houve uma longa pausa. Então eu peço desculpas por virar sua vida do avesso. E continuo procurando minha filha. Com os dedos trêmulos, Lauren pegou o envelope. Juntos. Ela o rasgou, puxando lentamente o documento. A maior parte estava coberta por linguagem técnica, mas a última linha, em letras destacadas, dizia tudo. Probabilidade de paternidade 99,997%. O papel escorregou de suas mãos e caiu sobre a mesa. Por um instante, o silêncio foi absoluto. Então Daniel emitiu um som entre um soluço e uma prece. E Lauren sentiu seu mundo girar. Luna, ele sussurrou, levantando a mão para tocar seu rosto, mas parando no meio do caminho. Minha pequena Luna. Eu não sou Luna, disse ela automaticamente, embora as lágrimas escorressem pelo rosto. Eu sou Lauren. Sempre fui Lauren. Por 23 anos. Eu sei. Me desculpe. Eu sei que você é Lauren agora. O silêncio caiu entre eles novamente. Um silêncio pesado, como a poeira após uma explosão. A verdade, finalmente revelada, se espalhava como estilhaços invisíveis. 23 anos de mentiras. 23 anos de busca, de dor, de saudade. Reduzidos uma linha em um papel. Uma porcentagem. Um número que mudava tudo. Eu preciso vê-la, Lauren disse, com firmeza repentina. Preciso olhar nos olhos dela. Ouvir a verdade. Da tia Irene. Daniel assentiu. Eu levo você. A viagem até o asilo Sunset Manor foi silenciosa e densa como névoa. Lauren olhava pela janela, vendo a cidade passar como um borrão, tentando entender onde terminava a vida que ela conhecia. E começava a nova. Ao chegarem, uma surpresa. Irene, ou melhor, Rosemarie, estava na recepção, sentada em uma poltrona grande demais para seu corpo frágil. As mãos deformadas pela artrite estavam cruzadas no colo.
os olhos fixos na porta, como se soubesse que aquele momento finalmente havia chegado. Ao ver os dois se aproximando, ela desabou. O peso de 23 anos de segredo se refletia no rosto enrugado. Eu imaginava que esse dia chegaria, sussurrou. Lauren sentou-se diante dela. Daniel permaneceu de pé. Seu silêncio era uma acusação viva. Fala. A verdade. Toda ela. Dessa vez, disse Lauren. Rosemarie, ainda era difícil pensar nela com outro nome. Olhou para os dois, lágrimas escorrendo pelas rugas do rosto. Sua mãe estava tendo um dia ruim, começou, quase sem voz. Um dos piores. Tinha bebido na noite anterior. Quando cheguei na casa, você estava na cozinha, de pijama, chorando. Ela te deixou sozinha de novo. Lauren sentiu o peito apertar. Ela me abandonou. Ela estava doente, querida. Muito doente. O tipo de doença que transforma as pessoas. Mas naquele dia, quando te vi sozinha, assustada, perguntando onde sua mãe estava, eu me enchi de raiva. Daniel fechou os punhos ao lado do corpo. Então você decidiu levá-la. Eu queria dar um susto. Ensinar uma lição a vocês dois, disse Rosemarie, olhando diretamente para Daniel. Você nunca estava em casa. Sempre viajando. Sempre priorizando o trabalho. E Elizabeth? Piorando a cada dia. Eu pensei se você voltasse e sua filha estivesse sumida por algumas horas, talvez percebesse o que tinha. Horas, Daniel repetiu, em choque. Era pra ser só algumas horas. Fomos ao parque. Brincamos nos balanços. Demos comida aos patos. Ela estava tão feliz. Você me pediu pra ficar ali pra sempre. Só nós duas. A voz de Rosemarie falhou. Mas quando voltamos, havia carros de polícia, câmeras, repórteres. Vi você no gramado, chorando. E percebi o que tinha feito. Lauren sentiu como se estivesse se afogando. E você fugiu. Entrei em pânico. Dirigi sem rumo. Você dormiu no banco de trás. Parecia tão em paz. Tão feliz. Mais feliz do que eu já tinha te visto. E sua mãe? Ela andava tão distante. E seu pai? Nunca estava. Isso não te dava o direito. Daniel começou. Eu sei, gritou Rosemarie, com a voz quebrada. Eu sei que errei. Mas eu também sabia que aquela menininha precisava de alguém que a amasse. De verdade. E eu podia fazer isso. Eu podia ser isso. Tudo. Menos o pai dela, disse Daniel, quase sem som. Você não era um pai de verdade. Rosemarie rebateu. E imediatamente se calou. Me desculpe. Eu não devia. Mas você está certa, ele murmurou. Talvez eu nunca tenha sido o pai que ela merecia. Lauren os olhou. Viu duas pessoas destroçadas por escolhas erradas, pelo tempo, pela culpa. O que aconteceu depois que você fugiu? Fui para Ohio. Tinha algum dinheiro guardado. Consegui um apartamento barato. Disse ao senhorio que você era minha sobrinha e que seus pais tinham morrido. O resto da história foi se moldando. Por que não me devolveu depois, quando tudo acalmou? As mãos de Rosemarie tremiam. Tentei. Passei várias vezes na frente da sua casa. Mas sempre havia repórteres. Policiais. E você? Estava bem comigo. Me chamava de tia Irene. Estava feliz. Ela tinha 4 anos. Daniel murmurou. Crianças se adaptam. Porque não tem escolha. Mas ela estava melhor comigo. Não estava. Daniel foi atingido como se levasse um soco. Sua esposa morreu 3 anos depois. De culpa. Você se jogou no trabalho. Que vida Luna teria se voltasse para isso? Daniel se sentou, derrotado. Você não sabe. Talvez Elizabeth melhorasse. Talvez você mudasse. Mas eu não podia arriscar. Eu já a amava. Ela era a filha que nunca pude ter. E eu fui a mãe que ela precisava. Lauren sentia tudo ao mesmo tempo: raiva, tristeza, gratidão, dor. Rosemarie roubou. Mas também amou. A criou. Deu tudo de si. Eu tenho cartas, disse Rosemarie de repente. Cartas que escrevi para você, Daniel. Centenas. Explicando, pedindo perdão. Estão em uma caixa, no meu quarto. Por que nunca enviou? Porque fui covarde. Porque sabia que se enviasse, perderia ela para sempre. E não suportaria isso. Daniel olhou para Lauren. Os olhos verdes, tão parecidos com os dela, cheios de dor. Li para um quarto vazio durante 23 anos. Cada noite, li o coração das estrelas para uma filha que não estava lá. Eu sei, Rosemarie sussurrou. Ela me contou. Disse que lembrava de uma voz de homem lendo para ela. Daniel olhou para Lauren.
Espantado. Você lembrava? Pedaços. Fragmentos. Sempre achei que fossem só sonhos. A voz de Lauren falhava. Pesadelos. De estar perdida. De ser levado de algum lugar onde eu pertencia. Me perdoa, disse Rosemary com lágrimas nos olhos. Me perdoa por tudo. Pelas mentiras. Pela dor. Pelos anos que vocês perderam. Mas eu não me arrependo de ter amado você. Não me arrependo de ter dado tudo que eu tinha para te dar a melhor vida possível. Lauren levantou-se de repente, como se o ar tivesse sumido da sala. Eu preciso respirar. Saiu em silêncio, deixando Daniel e Rosemary mergulhados na dor e na culpa que os unia. Duas almas despedaçadas por um mesmo amor, marcado por escolhas irreversíveis. No pátio, entre árvores floridas, ela sentou-se num banco, tentando entender como reconstruir uma vida que, agora, parecia ter sido uma ilusão cuidadosamente montada. Pelo vidro, observava as duas pessoas que moldaram sua existência: o pai que perdeu uma filha. E a mulher que atirou. Ambos quebrados pelo amor. Ambos feridos pela culpa. E agora? Era a vez de Lauren decidir o que viria depois. 3 semanas se passaram desde que o teste de DNA confirmou aquilo que seu coração, de alguma forma, sempre soube. 3 semanas de ligações tímidas, encontros desconfortáveis, e o estranho processo de conhecer um pai que era ao mesmo tempo um completo estranho. E alguém inexplicavelmente familiar. Ela estava agora no consultório da doutora Patricia Milton, uma terapeuta especializada em reencontros familiares há mais de 20 anos. Era ali, naquele espaço neutro, que Lauren e Daniel haviam começado a se reconstruir. Como você está se sentindo para a sessão de hoje? Perguntou a doutora Milton. Nervosa. Esperançosa. Confusa, respondeu Lauren, com um sorriso fraco. O coquetel de emoções de sempre. Daniel chegou pontualmente, como sempre fazia. Lauren havia percebido que o pai era um homem de hábitos rígidos, de controle calculado. Um traço que ela também reconhecia em si mesma. Ele trouxe cafés para os dois. Lembrava que ela gostava de latte de baunilha, um gesto pequeno, mas que tocava profundamente. Boa tarde, Lauren. Doutora. Ele sentou-se com a distância certa. Perto o suficiente para estar presente. Longe o bastante para não sufocar. Podemos começar falando sobre o que descobriram de positivo um sobre o outro? Sugeriu a doutora Milton. Lauren e Daniel se olharam. Nós dois detestamos filmes de terror, disse Lauren com um risinho. Sempre trocamos de canal quando algo assustador aparece. E organizamos nossos livros por cor, não por ordem alfabética, completou Daniel. Parece que isso enlouquece nossos amigos. Vocês também têm o mesmo hábito de cantarolar quando estão pensando, observou a terapeuta. Percebi nas sessões. Lauren tocou garganta, surpresa. Eu nem sabia que fazia isso. Luna fazia isso o tempo todo quando era pequena, disse Daniel, emocionado. Elizabeth dizia que ela parecia um passarinho. O nome de Elizabeth ainda trazia um nó na garganta. Ao longo das sessões, Lauren descobriu a verdade: a mãe sofria de depressão, lutava contra o álcool. E a culpa, que no fim, a matou. Chorar por uma mãe que ela não lembrava era confuso. Entender por que fora deixada sozinha. Ainda mais. Tem algo que eu descobri esta semana e queria mostrar, disse Daniel, puxando uma pasta. Vasculhei os pertences da Elizabeth. Encontrei isto. Dentro da pasta, havia fotos que Lauren nunca tinha visto. Imagens dela ainda bebê, no colo de uma mulher linda, loira, com olhos tristes. Mas um olhar de amor imenso. Ela te amava, disse Daniel suavemente. Apesar de tudo. Apesar das falhas. Elizabeth te amava com todo o coração. A doença dela só não deixava isso aparecer o tempo todo. Lauren estudava as fotos em silêncio. Ali estava ela, no colo da mãe. Um momento raro, congelado no tempo. Em uma das imagens, Elizabeth lia o coração das estrelas para ela. As duas sob a luz suave de um abajur. Um instante de paz. Eu lembro disso, sussurrou Lauren. Não exatamente da cena, mas da sensação. De estar segura. De ouvir a voz dela. Quando ela estava bem, lia para você todas as noites, disse Daniel. Era o único momento em que ela parecia em paz. E como se sente ao descobrir isso sobre sua mãe, Lauren? Perguntou a terapeuta. É complicado. Eu sinto raiva por ela ter me deixado sozinha aquele dia. Mas também sinto pena. Ela estava doente. E ninguém ajudou. Ela olhou para Daniel. Estou com raiva de você também. Por trabalhar tanto e não ver o que estava acontecendo. Daniel baixou a cabeça, mas assentiu. Você tem todo o direito.
Eu falhei com vocês duas, mas também sou grata. Porque mesmo com tudo errado, eu fui amada. Rosemarie, ela fez uma pausa, pode ter cometido erros, mas me deu uma boa vida. E você? Você nunca desistiu de me procurar. Nunca, afirmou Daniel. Mesmo quando todos mandaram eu desistir. Quando a polícia arquivou o caso. Quando os advogados disseram para aceitar. Eu não conseguia. O que te manteve de pé? Esperança. E culpa. Saber que, se eu tivesse sido um pai melhor, nada disso teria acontecido. Procurar por você foi meu castigo. Mas também foi minha oração. O progresso entre eles tinha sido lento, mas real. Começaram com encontros supervisionados. Depois vieram os cafés. Caminhadas no parque. Na semana anterior, Daniel levou Lauren ao seu apartamento e mostrou o quarto de Ilona, intocado por 23 anos. A cama de princesa. Os brinquedos arrumados. Os livros infantis. Tudo como uma menina de 4 anos havia deixado. Lauren chorou ao ver. Aquele quarto contava uma história de amor congelado no tempo. E a fundação? Perguntou a terapeuta, mudando o assunto para algo mais positivo. Lauren sorriu. Está sendo incrível. Se chama Fundação Luna e Lauren para Crianças Desaparecidas. Daniel está financiando e eu estou criando os programas. A ideia é apoiar famílias, financiar buscas, e oferecer ajuda emocional quando houver reencontros, explicou Daniel. Aprendemos da forma mais dura que encontrar alguém é só o começo. Transformar uma tragédia em esperança, disse Lauren. Dá sentido a tudo que vivemos. A doutora Milton sorriu. Isso é um enorme avanço. Vocês estão criando algo juntos. Um novo começo. E tem mais, disse Daniel, puxando outro envelope. A investigação contra sua ex-supervisora, Mônica Caldwell, foi encerrada. Ela foi presa por fraude e desvio de verbas. As acusações contra você foram apenas uma cortina de fumaça. Lauren ficou sem palavras. Presa? Sim. Vários pais cujos filhos estavam realmente em risco se manifestaram. E você? Recebeu convite para voltar ao seu antigo trabalho. Com pedido formal de desculpas. Isso é maravilhoso, comentou a terapeuta. E como se sente em voltar a dar aulas? Lauren hesitou. Acho que não vou voltar. Eu amo ensinar. Mas agora quero algo maior. Algo com propósito. A fundação. Daniel sorriu, os olhos brilhando de orgulho. Qualquer coisa que você quiser fazer, vai ter meu apoio. E a exposição na mídia? Perguntou a terapeuta. Lauren suspirou. Tive que me mudar temporariamente para a casa de uma amiga, disse Lauren. Contratei segurança para nós dois, completou Daniel. E meus advogados estão trabalhando para conseguir ordens de restrição contra os veículos mais agressivos. Mas, ironicamente, essa atenção da mídia ajudou a fundação, acrescentou Lauren. Recebemos doações de todo o país, e várias famílias nos procuraram sobre seus próprios casos de crianças desaparecidas. A doutora Milton assentiu com um leve sorriso. Vocês estão aprendendo a atravessar essa tempestade juntos. E isso mostra progresso verdadeiro na relação. Nem sempre parece progresso, admitiu Lauren. Às vezes, olho para ele e sinto raiva de novo. Raiva pelo tempo perdido. Raiva por minha infância ter sido construída em cima de mentiras. Raiva por não ter as memórias que outras filhas têm com seus pais. E às vezes eu olho para ela, disse Daniel, emocionado, e vejo todos os momentos que perdi. O primeiro dia de aula. O primeiro dentinho caído. Ensiná-la a dirigir. Sinto luto pelo pai que nunca tive a chance de ser. Lauren respirou fundo e continuou. Mas então temos momentos. Como quando planejamos juntos os projetos da fundação. Ou quando ele me conta histórias de quando eu era pequena. Ou quando descobrimos mais uma coisa estranha que temos em comum. E aí eu penso. Talvez a gente consiga construir algo novo, mesmo sem poder recuperar o que foi perdido. A doutora Milton recostou-se na cadeira com serenidade. Isso é exatamente o que o luto saudável e a cura representam: reconhecer o que se perdeu, mas continuar aberto à possibilidade de uma nova conexão. Tenho algo para você, disse Daniel de repente, abrindo sua pasta de couro. Ele retirou um pequeno embrulho delicado, envolto em papel dourado. Carrego isso comigo há semanas, esperando o momento certo. Lauren desembrulhou com cuidado. Era um colar de ouro com um pingente em forma de estrela. Delicado. Elegante. Discreto, mas precioso. Comprei isso para o 5º aniversário da Alona, disse Daniel com a voz embargada. Um aniversário que nunca tive a chance de comemorar com ela. Guardei esse presente todos esses anos, na esperança de um dia. Eu sei que você não tem mais 5 anos.
Sei que agora você é Lauren, não Luna. Mas talvez ainda faça sentido. Lauren prendeu o colar ao redor do pescoço. A estrela repousou sobre sua clavícula como se sempre tivesse pertencido ali. É lindo, sussurrou. Obrigada. Pela primeira vez desde que haviam se reencontrado, Daniel estendeu a mão e apertou dela. O toque foi breve, mas significativo. Um gesto simples, como se uma ponte estivesse sendo construída entre duas ilhas de dor e esperança. Você já está pronta há meses, disse Daniel com um sorriso. Só faltava acreditar em si mesma. Agora temos tempo, ele disse com ternura. Todo o tempo do mundo, Lauren respondeu, segurando sua mão de volta. 6 meses haviam se passado desde que o teste de DNA mudara tudo. Lauren agora se encontrava no saguão de mármore da recém-construída Escola Memorial Elizabeth Monroe Kingsley, observando os últimos retoques sendo feitos por operários apressados. O prédio era um símbolo de renascimento. Moderno. Claro. Criado especialmente para acolher crianças que passaram por traumas. Um espaço de cura e aprendizado. A ala de arteterapia está quase pronta, disse Daniel, aproximando-se dela junto à janela panorâmica que dava vista ao parquinho da escola. O empreiteiro garantiu que a abertura suave será no próximo mês. Lauren assentiu, ainda surpresa com o rumo que sua vida tomou. A fundação havia crescido mais do que eles poderiam imaginar. E aquela escola, construída em homenagem à mãe que mal conhecera, representava tudo o que haviam aprendido sobre perdão e recomeços. A doutora Milton acha que estou pronta para assumir a direção da escola oficialmente, disse Lauren. Sem rodinhas dessa vez. O relacionamento entre eles evoluirá lentamente. Cuidadosamente. Como dois estrangeiros aprendendo a falar a mesma língua emocional. A dor ainda estava ali. E sempre estaria. Mas agora ela era canalizada em algo transformador. Lauren ainda não conseguia chamá-lo de pai. As palavras pareciam estranhas. Mas Daniel, dito com ternura, era o suficiente, por enquanto. Ela tocou o colar com a estrela e murmurou. Preciso te contar uma coisa. Sobre a tia Irene. A Rosemarie. Daniel franziu o senho, atento. Ela está bem? Os médicos disseram que talvez só tenha mais algumas semanas. Mas ela tem pedido para ver nós dois juntos. Diz que quer conversar. Uma última vez. Você está pronta para isso? Lauren hesitou, mas respondeu com firmeza. Acho que sim. A doutora Milton me ajudou a entender que curar exige mais do que julgar. Precisa de compreensão. Eles foram até o Sunset Manor em silêncio. A estrada cercada por árvores douradas do outono lembrava Lauren das páginas do livro O Coração das Estrelas, que agora ela carregava não como salvação, mas como ponte entre quem foi e quem estava se tornando. Rosemarie estava em sua cama quando chegaram. Frágil. Quase transparente. Mas ao vê-los, seus olhos ganharam uma clareza surpreendente. Meus 2 filhos, sussurrou ela, estendendo as mãos trêmulas. Lauren pegou uma. Daniel, depois de hesitar, segurou a outra. Quero mostrar uma coisa, disse Rosemarie, apontando para uma caixinha ao lado da cama. Dentro, havia centenas de cartas. Todas endereçadas a Daniel Kingsley. Escritas à mão. Algumas amareladas pelo tempo. Outras mais recentes. Cada envelope era uma confissão não enviada. Um pedido de perdão engolido pela culpa. Leia uma, pediu ela com a voz quase inaudível. Lauren escolheu uma carta datada de 15 de setembro de 2003, exatamente um ano após o sequestro. Ela começou a ler. Caro Sr. Kingsley, hoje faz um ano desde que levei Luna da sua casa. E não houve um só dia em que eu não tenha pensado em você. Vejo seu rosto às vezes nos noticiários, em eventos para crianças desaparecidas. E meu coração se parte por tudo o que te causei. Ela começou o jardim de infância ontem. Estava tão animada. Tão orgulhosa da mochila nova. Disse que quer ser professora quando crescer. Porque quer ajudar crianças tristes. Mesmo com apenas 5 anos, ela tem um coração gigante. Eu sei que o que fiz é imperdoável. Sei que roubei mais do que uma filha. Roubei o seu futuro como pai. Sua chance de vê-la crescer. Mas por favor, saiba que ela é amada. Muito amada. Todos os dias eu tento ser digno da chance de criá-la. Eu a chamo de Lauren agora. Porque Luna doía demais. Pertencia a uma vida que eu tirei dela. Às vezes, à noite, enquanto leio histórias para dormir, ela ainda lembra fragmentos. Fala de um homem que cantava para ela. De uma casa grande com janelas bonitas. Eu digo que foram só sonhos. Mas nós duas sabemos que não foram. Sou covarde por não enviar esta carta. Por não trazê-la de volta. Mas agora sou mãe. E só de pensar em perdê-la.
Isso me destrói. Espero que um dia você possa me perdoar. Espero que um dia ela também possa. Com eterno arrependimento, Rosemarie. A voz de Lauren falhou nas últimas palavras. Daniel chorava abertamente. As lágrimas escorriam pelo rosto, revelando décadas de dor contida. Tem centenas mais, sussurrou Rosemarie. Cada aniversário. Cada Natal. Cada conquista. Eu escrevi tudo para você, mesmo sem ter coragem de enviar. Por que está nos mostrando isso agora? Perguntou Daniel, com a voz embargada. Porque estou morrendo. E preciso que entendam uma coisa. A voz de Rosemarie se tornou mais firme, mais urgente. O que eu fiz foi errado. Levar Luna foi errado. Mentir para vocês dois foi errado. Mas amar ela? Amar ela nunca foi. Criar essa menina maravilhosa que ela se tornou hoje. Isso nunca foi um erro. Ela olhou diretamente para Daniel. Eu sei que você me odeia. E tem todo o direito. Mas antes de morrer, eu preciso que você saiba que eu nunca quis te ferir. Eu fui impulsiva, tola e cheia de raiva. Mas nunca imaginei que isso duraria tanto tempo. E preciso que você saiba que a Luna, a Lauren, foi amada. Amada todos os dias da vida dela. Daniel respondeu com a voz baixa, mas firme. Eu sei. Eu consigo ver isso. Na pessoa que ela se tornou. A bondade, a compaixão, a forma como ela luta por crianças que precisam de proteção. Isso veio de você. Veio de nós dois, interveio Lauren. Eu tenho os olhos do Daniel, a teimosia dele, essa mania de querer consertar tudo. Mas tenho seu coração, Rosemarie. Seu instinto de proteger quem não pode se proteger sozinho. Rosemarie sorriu, as lágrimas escorrendo. Você é o melhor de nós dois. E nada dos nossos erros. Posso te perguntar uma coisa? Disse Daniel, de repente. A Elizabeth. Você sabia o quanto ela estava doente? Viu algo naquele dia que te fez pensar que a Luna estava em perigo? Rosemarie ficou em silêncio por um longo tempo. Ela estava piorando. Bebendo. Sumindo por horas. E às vezes olhava para a Luna como se ela fosse um peso. Não uma bênção. Aquele dia, quando encontrei a Luna chorando sozinha. Já tinha visto a Elizabeth fazer aquilo antes. Deixá-la sozinha quando não conseguia lidar. Mas eu não levei ela por causa da Elizabeth, e especificamente. Eu a levei porque estava com raiva. Raiva dela, por abandonar a filha. Raiva de você, por permitir que isso acontecesse. Eu queria assustar vocês. Queria que vocês fossem melhores pais. A voz de Rosemarie falhou. Nunca imaginei que viraria algo permanente. Nunca imaginei a polícia, a mídia, tudo. Fugiu do controle. Daniel assentiu lentamente. Eu acredito em você. E quero que saiba. Eu te perdoo. As palavras pareceram tirar um peso dos ombros de Rosemarie. Ela se recostou nos travesseiros, os traços aliviados, como se tivesse finalmente conseguido respirar. Eu também te perdoo, disse Lauren, apertando a mão dela. Pelas mentiras. Pela dor que causou. Pelos anos que tirou de nós. Mas também. Obrigada por me amar. Por me dar uma vida boa. Por me tornar forte o suficiente para enfrentar a verdade quando ela finalmente veio à tona. Vocês podem me prometer uma coisa? Sussurrou Rosemarie. Cuidem um do outro. Vocês carregaram tanta dor, por tanto tempo. Agora tem a chance de ser uma família de verdade. Estamos tentando, disse Lauren, olhando para Daniel. Não é fácil construir uma relação já adultos. Mas estamos comprometidos. E a fundação? A escola? Estão crescendo todos os dias, disse Daniel. Já ajudamos a reunir 12 famílias. E a escola vai atender mais de 300 crianças quando abrir. O que aconteceu conosco, por mais doloroso que tenha sido, está ajudando outras pessoas a encontrar o caminho de volta para casa. Rosemarie sorriu. Então, talvez algo bom tenha nascido de tudo isso. Ela faleceu pacificamente 3 dias depois. Lauren segurava sua mão. Daniel estava sentado em silêncio no canto do quarto. Suas últimas palavras foram sussurradas tão suavemente que Lauren quase não as ouviu. Obrigada por me perdoarem. O enterro foi simples. Uma cerimônia discreta. Poucos funcionários do asilo. Poucos amigos dos últimos anos. Mas com amor sincero. Lauren escolheu a inscrição da lápide. Rosemarie Bennett Langford, mãe protetora. Amou-o com um coração imperfeito, mas fiel. Diante do túmulo, Lauren sentiu o último pedaço da dor se acomodar em paz dentro dela. Rosemarie havia errado, sim. Mas também havia amado. Havia mentido. Mas também havia protegido. Não era vilã nem santa. Era humana. Complexa. Real. Está tudo bem? Daniel perguntou enquanto se afastavam do cemitério. Está sim, respondeu Lauren. E, pela primeira vez em meses, ela realmente quis dizer isso. Eu acho que nós dois estamos. Naquela noite,
Eles voltaram à casa de Daniel e sentaram-se no antigo quarto da Luna, que agora decidiriam transformar em escritório da fundação. Enquanto empacotavam brinquedos antigos e móveis de princesa, Laura encontrou um álbum de fotos escondido atrás da cama. Olha isso. Dentro, fotos dela ainda bebê, pequena, nos braços de Daniel e Elizabeth. Nós fomos felizes. Não fomos. Fomos, confirmou Daniel. E podemos ser de novo. De um jeito diferente, mas verdadeiro. Como se para provar isso, Lauren o abraçou espontaneamente. A primeira vez que ela tomava a iniciativa de um gesto tão íntimo desde que soube a verdade. E foi natural. Certo. Como voltar para casa depois de uma longa jornada. Eu te amo, disse ela em seu ombro. Ainda não consigo te chamar de pai. Mas eu te amo. E eu te amo também. Luna Lauren, respondeu ele, usando o nome que honrava quem ela foi e quem havia se tornado. E estou tão orgulhoso da mulher que você é. Lá fora, os primeiros flocos de neve do inverno começaram a cair. Brancos, silenciosos. Um novo começo. Uma nova história. Um ano depois, Lauren se encontrava no centro do Parque Memorial Luna, observando centenas de pessoas reunidas para a cerimônia de inauguração. O parque fora construído exatamente no lugar onde ela desapareceu 24 anos antes, transformado de um local de tragédia em um símbolo de esperança para famílias e crianças desaparecidas. Você está linda, meu bem, disse Daniel, aproximando-se com um buquê de rosas brancas. Ele começara a chamá-la de meu bem alguns meses atrás. E Lauren descobrira que adorava esse apelido. Soava natural. Quente, como algo que sempre deveria ter existido entre eles. Lauren alisou um vestido azul, o mesmo tom que usava nas fotos da infância com Elizabeth, e tocou o colar com a estrela em seu pescoço. Está pronta para isso? Estou pronta há 24 anos. A multidão incluía famílias que haviam ajudado através da fundação. Crianças desaparecidas que foram encontradas. Pais que ainda esperavam por respostas. Lauren reconheceu muitos rostos queridos. Senhora Shen, cuja filha de 8 anos voltou para casa após 3 anos. Marcus Williams, um adolescente que saiu do sistema de adoção e reencontrou os pais biológicos com a ajuda do banco de DNA. A pequena Emma, da antiga creche onde Lauren trabalhava, agora com 8 anos, e uma das primeiras alunas da escola memorial Elizabeth Monroe Kingsley. Miss Lauren, Emma correu até ela. Olha o que eu fiz. Ela entregou um cartão feito de papel colorido, coberto de glitter e uma caligrafia infantil. Obrigada por ajudar crianças perdidas a encontrarem o caminho de volta para casa. É perfeito, disse Lauren, ajoelhando-se para abraçar a menina que, sem saber, tinha iniciado toda essa jornada. Se Mônica não a tivesse acusado falsamente sobre o acidente no parquinho, Lauren talvez nunca tivesse caminhado por aquela rua. Nunca teria cruzado com Daniel. E ele nunca teria visto o livro que mudou tudo. O som do microfone ecoou. Senhoras e senhores, por favor tomem seus assentos para a cerimônia de dedicação, anunciou o prefeito. Lauren e Daniel caminharam juntos em direção ao pequeno palco no centro do parque. Prontos para celebrar um recomeço. Uma belíssima escultura de bronze retratava crianças de mãos dadas em círculo, com os rostos voltados para um céu repleto de estrelas. Na base, uma inscrição gravada com palavras que cortavam o coração. Para toda criança que procura o caminho de casa, e toda família que jamais desiste de procurar. Antes do início da cerimônia oficial, o prefeito anunciou: quero convidar ao palco Lauren Carter Kingsley para compartilhar sua história. 6 meses antes, Lauren havia alterado legalmente seu nome, unindo o passado que lhe foi roubado com o presente que reconstruiu com coragem. Ela respirou fundo, subiu ao palco e olhou para a multidão, rostos conhecidos, rostos estranhos, todos unidos por esperança. Na primeira fila, estavam a doutora Hamilton, que havia guiado a reconciliação entre pai e filha, e Marcus Shen, o investigador que ajudou a desvendar o mistério de sua vida. Há 24 anos, eu desapareci exatamente deste lugar. Lauren começou, com a voz firme, porém carregada de emoção. Durante muito tempo, acreditei que o pior que podia acontecer a uma família era a perda de um filho. Mas hoje, eu sei. Há algo pior. Ela parou, encarando o pai entre a multidão. Ele já chorava, mas com o rosto iluminado de orgulho. O pior não é o desaparecimento. É perder a esperança. É parar de procurar. É acreditar que o amor não é suficiente para superar a distância, a dor, o tempo. Mas o amor sempre encontra um caminho. Ela então ergueu um livro antigo, O Coração das Estrelas. Era o mesmo livro que, anos antes, ajudou Daniel a reconhecê-la. Ainda tinha o rasgo na capa. Lauren o abriu delicadamente. Este livro me conectava a uma vida que eu não conseguia lembrar.
Aos pais que pensei ter perdido. Ao amor que nunca parou de me chamar de volta para casa. Ela virou as páginas até encontrar a história da pequena estrela princesa que finalmente encontra o caminho de volta para sua constelação. Às vezes, estamos tão perdidos que não conseguimos ver o caminho. Mas se acreditarmos, se tivermos fé, o amor acende as estrelas para nos guiar de volta. Mesmo que leve 24 anos. O silêncio caiu sobre a plateia. Muitos choravam. Alguns seguravam fotos de filhos desaparecidos. Lauren sentiu o peso, e a responsabilidade, de ser símbolo de esperança para aquelas famílias. A Fundação Luna Lauren existe porque meu pai nunca parou de procurar por mim. E porque uma mulher, que cometeu muitos erros, me amou o suficiente para me manter segura até que ele pudesse me encontrar. Existimos porque o amor é mais forte que a dor. Porque cada criança merece voltar para casa. Ela apontou para a escultura. Este parque não é apenas um memorial. É uma promessa. Uma promessa de que nunca vamos parar. Nunca vamos desistir. Nunca vamos deixar de acreditar que o amor pode vencer qualquer escuridão. O público aplaudiu de pé. Daniel segurou a mão de Lauren, um gesto pequeno, mas cheio de significado. A cerimônia seguiu com discursos de outras famílias e autoridades. Mas Lauren olhava para o parquinho onde crianças brincavam, rindo, correndo, devolvendo alegria a um lugar onde, um dia, houve apenas silêncio e dor. Ao fim, sozinhos diante da escultura, Daniel e Lauren contemplaram os rostos de bronze voltados para o céu dourado do entardecer. Lembra o que você me disse no nosso primeiro encontro com a terapeuta? Lauren perguntou. Que talvez o mais gentil fosse me deixar viver sem você. Daniel assentiu. Eu quase fiz isso. Mas sou tão grato por não ter feito. Esses 2 anos com você foram os mais difíceis e mais lindos da minha vida. Lauren sorriu. Especialmente quando eu queria te estrangular naquelas sessões. Eles riram juntos. O tipo de riso que só existe entre pessoas que sobreviveram a uma tempestade e ainda escolheram ficar. O sol se pôs. Daniel puxou o celular. Recebi as imagens do ultrassom hoje. Quer ver? Lauren se emocionou. A gravidez foi inesperada, mas mágica. Ela e James, o advogado da fundação, estavam radiantes com a novidade. Um novo começo. Olha esse perfil, disse Daniel. Vai ter meu nariz. Ou meu. Na verdade, temos o mesmo nariz. Lauren sorriu, tocando a barriga. Já escolhemos o nome. Elizabeth Rosemarie Kingsley Morrison. Elizabeth por minha mãe. Rosemarie. Por quem errou, mas me amou sem limites. Daniel não conteve as lágrimas. É perfeito. E eu quero que seja o avô dela. Quero que leia para ela toda a noite, que a mime absurdamente, que viva tudo o que não pôde viver comigo. Eu seria honrado. As luzes do parque se acenderam, refletindo como estrelas caídas sobre a terra. Sentarão-se em um banco. Daniel tirou da mochila o velho coração das estrelas. Mais uma vez, leram juntos, como pai e filha. Como deveriam ter feito há tantos anos. Ao final, Lauren olhou para o céu escurecendo, onde as estrelas reais começavam a brilhar. Você acha que ela pode nos ver? Perguntou. Elizabeth? Daniel segurou sua mão. Acho que ela sempre esteve conosco. Acho que é por causa dela que você se tornou quem é. Lauren encostou a cabeça no ombro do pai. Por anos, sonhei com uma família de verdade. Um pai que me amasse. Avós, irmãos. Pensei que havia perdido minha chance. Mas agora sei família não é sobre o tempo juntos. É sobre o amor que carregamos. Perdemos 23 anos, disse Daniel. Mas temos o resto da vida. Ficaram ali, em silêncio, sob o céu estrelado. Naquele mesmo lugar onde tudo começou, onde Luna foi levada, agora renascida como Lauren. O passado não podia ser mudado. Mas o futuro estava cheio de luz. As estrelas continuaram brilhando. Testemunhas eternas de uma história que começou com perda e terminou com esperança. Está sendo intenso. E eu dizia que era trauma. Pelo acidente dos seus pais, sussurrou Rosemarie.